Capítulo 1. O Reino de Arandor. No vasto litoral do Reino de Arandor, onde as ondas beijam as praias de areia dourada e as colinas verdes se erguem majestosas contra o horizonte, um segredo antigo espera ser desvendado. Histórias de riquezas além da imaginação e criaturas místicas habitam o coração do povo. A mais fascinante dessas lendas é a da Ilha Perdida, um lugar que, dizem, guarda tesouros inestimáveis e segredos capazes de mudar o destino de qualquer um que o descubra. Nesse cenário de mistério e aventura, uma figura solitária se destaca. Helena Stormrider, uma capitã de navio determinada a restaurar a honra de sua família desonrada. Helena era uma jovem mulher de 28 anos, com cabelos castanhos ondulados que balançavam ao vento do mar e olhos verdes que refletiam a profundidade de sua determinação. Uma cicatriz na bochecha esquerda, resquício de uma batalha passada, contava histórias de coragem e sacrifício. Descendente de uma linhagem outrora respeitada, mas agora marcada pela desgraça, Helena carregava o peso das expectativas e a chama da redenção em seu coração. Seu navio, o Tempestade, era seu refúgio e sua arma, um navio robusto e bem equipado, preparado para enfrentar os perigos das águas desconhecidas. No porto de Arandor, o mercado fervilhava com a atividade do comércio. Barcos de pesca retornavam com suas redes cheias, e mercadores vendiam de tudo, desde especiarias exóticas a mapas antigos e amuletos de proteção. Helena caminhava com passos firmes, suas botas de couro ecoando no calçamento de pedra. Os olhos dos marinheiros a seguiam, alguns com respeito, outros com inveja. Todos sabiam de sua missão: encontrar a Ilha Perdida e recuperar o prestígio de sua família. Enquanto comprava suprimentos e recrutava membros para sua tripulação, Helena não podia deixar de sentir uma presença sombria no ar. A notícia de sua busca havia se espalhado rapidamente, e ela sabia que não estava sozinha em sua ambição. Seus pensamentos foram interrompidos pela visão de uma figura alta e imponente do outro lado do mercado. Capitão Marcus Blackthorne. Com cabelos negros como a noite e olhos azul escuros que brilhavam com malícia, Marcus era um pirata temido, conhecido por sua crueldade e astúcia. Ele também estava à procura da Ilha Perdida, não para redenção, mas para poder e dominação. Os olhos de Helena e Marcus se encontraram por um breve momento, um encontro silencioso carregado de rivalidade e desafio. Sem uma palavra, eles reconheceram que estavam em uma corrida perigosa e que apenas um poderia sair vitorioso. Marcos sorriu com desdém e virou-se, desaparecendo entre as barracas do mercado. Helena sentiu uma onda de determinação renovada. Ela sabia que a jornada seria longa e cheia de obstáculos, mas desistir não era uma opção. Helena continuou seus preparativos, inspecionando cada detalhe de seu navio e motivando sua tripulação. Cada membro tinha uma história única e habilidades especiais, escolhidos a dedo pela capitã. Havia Jackson, o navegador experiente com uma habilidade quase mística de ler as estrelas. Marina, a curandeira cujos conhecimentos em ervas e medicina salvavam vidas em situações críticas. E Thorn, o guerreiro destemido, cuja força e lealdade eram inabaláveis. Juntos, eles formavam uma equipe pronta para enfrentar qualquer desafio que o mar e Marcos pudessem lançar contra eles. Na noite antes da partida, Helena subiu ao convés do Tempestade e olhou para o mar aberto. A lua cheia iluminava as ondas suaves, criando um caminho prateado que parecia conduzi-la diretamente ao seu destino. Ela sentiu uma mistura de medo e excitação. A busca pela Ilha Perdida era mais do que uma simples aventura. Era uma jornada de autodescoberta e redenção. Estamos prontos, disse Jackson, aproximando-se dela. Amanhã, ao amanhecer, zarparemos. Helena sentiu, seus olhos fixos no horizonte. Amanhã, começamos uma nova era para Arandor e para nós mesmos. Que os ventos estejam a nosso favor. Enquanto as primeiras luzes da aurora tocavam o céu, o Tempestade partiu do porto de Arandor, iniciando uma jornada que seria cantada em canções e lembrada em lendas. A busca pela Ilha Perdida havia começado, e com ela a oportunidade de Helena para recuperar a honra perdida e enfrentar os fantasmas de seu passado. Capítulo 2. Preparativos para a viagem. Helena Stormrider estava no topo da colina, observando a movimentação frenética no porto de Arandor. O cheiro salgado do mar e o som das ondas quebrando nas pedras abaixo criavam uma sinfonia familiar e reconfortante. Mas hoje havia uma energia diferente no ar, uma eletricidade palpável que a fazia sentir-se viva de uma maneira que não sentia há muito tempo. Ela respirou fundo, deixando o vento encher seus pulmões.
e desceu a colina com passos decididos. No porto, seu navio, o Tempestade, estava ancorado e parecia mais majestoso do que nunca. As velas brancas estavam dobradas, prontas para serem içadas ao menor comando, e o casco robusto do navio, pintado de um azul profundo, reluzia sob o sol. Helena passou a mão pelo corrimão de madeira polida enquanto subia a bordo, sentindo cada imperfeição e rachadura que contáveis de batalhas baçais passadas e mares tempestuosos. Capitã! Uma voz firme a saudou. Era Jonas, seu imediato, um homem de meia idade com uma barba grisalha e olhos que pareciam ter visto todos os cantos do mundo. Estamos quase prontos. As provisões estão sendo carregadas e a tripulação está ansiosa para partir. Helena assentiu, satisfeita. Excelente, Jonas. Temos uma longa jornada pela frente e precisamos estar preparados para qualquer coisa. Certifique-se de que temos suprimentos suficientes de água doce e comida. E não se esqueça das armas. Não sabemos o que podemos encontrar lá fora. Enquanto Jonas se afastava para cumprir suas ordens, Helena caminhou pelo convés, observando os rostos de sua tripulação. Eram homens e mulheres de todas as partes de Arandor, cada um com suas próprias histórias e razões para se juntar a essa expedição. Havia Marta, a navegadora, com seus mapas detalhados e instrumentos de navegação precisos. Henrique, o artilheiro, cuidando dos canhões com um amor quase paternal. E Lia, a jovem médica, verificando seus suprimentos médicos com uma concentração intensa. Helena parou ao lado de Lia e observou a jovem organizando cuidadosamente as bandagens e frascos de ervas medicinais. Estamos prontos para qualquer emergência, Lia? Perguntou Helena, com um sorriso encorajador. Lia levantou os olhos e sorriu de volta, embora houvesse uma sombra de preocupação em seu olhar. Fiz o meu melhor, capitã. Espero que não precisemos usar tudo isso, mas estamos prontos para qualquer eventualidade. É assim que deve ser, disse Helena, tocando levemente o ombro da jovem. E lembre-se, você é uma parte vital desta tripulação. Confio em você. Enquanto o sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho, o porto estava um alvoroço de atividades. Helena subiu ao castelo de proa, de onde podia ter uma visão completa de seus preparativos. Sentiu uma mistura de excitação e apreensão ao pensar no que estava por vir. A Ilha Perdida. Um lugar de lendas e mistérios, de tesouros inimagináveis e perigos desconhecidos. Se pudesse encontrá-la, não só restauraria a honra de sua família, mas também se tornaria uma lenda em seu próprio direito. Capitã! A voz de Jonas interrompeu seus pensamentos. Há um mensageiro aqui. Diz que traz uma carta urgente para você. Helena desceu rapidamente ao convés e encontrou o mensageiro. Um jovem com roupas simples, segurando um pergaminho selado com o emblema do Conselho de Arandor. Ela abriu a carta e leu rapidamente, seu semblante endurecendo a cada linha. Maldito Marcus Blackthorne, murmurou ela, amassando o pergaminho em sua mão. Ele sabe sobre nossa missão. Está preparando seu navio para nos seguir. Jonas franziu a testa. Temos que partir o mais rápido possível, então. Não podemos permitir que ele nos atrapalhe. Helena assentiu, seu olhar determinado. Exatamente. Avisem a tripulação. Partiremos ao amanhecer. E Jonas, aumente a segurança. Não podemos nos dar ao luxo de sermos descuidados agora. Enquanto a noite caía e as estrelas começavam a brilhar no céu, o Tempestade estava em um frenesi de atividade. A tripulação trabalhava incansavelmente, preparando o navio para a longa jornada. Helena observava tudo com um olhar atento. Cada detalhe importava. Cada movimento era crucial. Sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas também sabia que tinha a melhor tripulação ao seu lado. Ela subiu ao seu camarote e abriu um mapa antigo, marcado com símbolos e anotações feitas por exploradores de tempos passados. Passou os dedos pelas linhas traçadas, sentindo uma conexão com aqueles que vieram antes dela, que haviam sonhado com a mesma jornada. Pai, eu farei isso por você, sussurrou ela, olhando para o retrato do seu pai que mantinha no camarote. Restaurarei nossa honra. Encontrarei a Ilha Perdida. Com essa promessa em seu coração, Helena saiu do camarote e voltou ao convés. O vento noturno estava fresco e o mar parecia sussurrar segredos antigos. Ela respirou fundo, deixando aquele ar salgado revigorar seu espírito. Amanhã, pensou ela. Amanhã, nossa jornada começa. E nada, nem mesmo Marcus Blackthorne, nos impedirá. E assim, com o Tempestade pronto e sua tripulação determinada, Helena Stormrider se preparava para partir em uma das maiores aventuras de sua vida, uma jornada que definiria seu destino e entraria para as lendas de Arandor.
Capítulo 3. Primeiros desafios. A alvorada despontava timidamente no horizonte quando a tempestade zarpou do porto de Arandor, cortando as águas como uma flecha determinada. Helena Stormrider, em pé na proa, sentia o vento salgado chicotear seu rosto enquanto seus olhos verdes vasculhavam o mar à frente. O destino era incerto, mas sua determinação era inabalável. A tripulação, composta de marinheiros experientes e aventureiros de espírito livre, trabalhava em harmonia, cada um conhecendo bem seu papel na embarcação. Nas primeiras horas da jornada, o mar parecia quase acolhedor, com suas ondas suaves e brisas gentis. No entanto, esse engano de calmaria não duraria. O primeiro sinal de perigo surgiu como uma sombra no horizonte, nuvens escuras e espessas que prometiam tempestade. Helena ordenou que todos se preparassem, e em poucos minutos a tripulação estava em alerta máximo, ajustando velas e reforçando cabos. A tempestade rompeu com uma fúria incontrolável. Relâmpagos rasgavam o céu, seguidos por trovões ensurdecedores que pareciam abalar a própria alma do navio. As ondas erguiam-se como montanhas líquidas, ameaçando engolir o tempestade a cada investida. Helena, com mãos firmes no leme, guiava a embarcação através do caos, cada fibra de seu ser concentrada em manter o curso. No meio do turbilhão, um grito de alerta cortou o som do vento e da chuva. Algo colossal e escamoso emergia das profundezas, uma criatura marinha que mais parecia saída de um pesadelo. Tentáculos gigantescos se erguiam, tentando envolver o navio. A tripulação, agora em frenesi, lutava com arpões e espadas, tentando afastar a criatura que ameaçava despedaçar o tempestade. Helena gritou ordens, sua voz firme e autoritária acima do tumulto. Abaixe as velas, todos aos seus postos, preparem-se para lutar. Seus homens responderam com prontidão, a disciplina mantida mesmo sob tamanha pressão. Entre eles, um jovem marinheiro chamado Finn, ágil como um gato, subiu ao mastro principal para cortar um tentáculo que havia se enroscado. A batalha contra a criatura marinha foi extenuante. Cada golpe bem-sucedido era seguido por um novo ataque, e a criatura parecia incansável. Mas, finalmente, com o último esforço coletivo, a tripulação conseguiu ferir mortalmente o monstro, que soltou um rugido final antes de afundar de volta ao abismo. A tempestade começou a diminuir logo após, como se a vitória sobre a criatura tivesse aplacado a ira dos céus. Com o mar voltando à sua calma, a tripulação começou a avaliar os danos. O navio estava maltratado, mas ainda navegável. Alguns homens estavam feridos, mas todos estavam vivos, graças à liderança de Helena e à coragem de cada um. Naquele momento de calma após o caos, Helena chamou sua tripulação ao convés. Com um olhar determinado, ela falou: "Isso foi apenas o começo. Esta jornada será cheia de desafios, e cada um será mais difícil que o anterior. Mas eu acredito em todos vocês. A Ilha Perdida nos espera, e com ela, nossa redenção. Fiquem firmes e juntos conquistaremos o impossível." A tripulação respondeu com um brado uníssono, renovando seu espírito e comprometimento com a missão. Eles sabiam que os mares guardavam muitos segredos e perigos, mas também sabiam que com Helena ao leme nada poderia detê-los. Assim, com o tempestade agora reparado e os corações cheios de determinação, eles seguiram em frente, prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Capítulo 4. Emboscada dos piratas. As primeiras luzes do amanhecer começavam a atingir o horizonte de um dourado pálido, quando tempestade cortava suavemente as águas calmas do oceano. O clima estava perfeito, com uma brisa fresca empurrando as velas e os sons das aves marinhas preenchendo o ar. Helena estava na proa do navio, observando o horizonte com um olhar determinado, quando um grito de alerta quebrou a tranquilidade da manhã. "Velas à vista! Navio a bom bordo!" bradou um dos vigias do alto do mastro. A tripulação entrou em ação imediatamente, correndo para suas posições com a eficiência de uma máquina bem lubrificada. Helena agarrou seu telescópio e focou na direção indicada. Seu coração afundou ao reconhecer a bandeira negra com o símbolo do tridente. Marcus Blackthorne estava à caça. "Todos aos seus postos de batalha!" gritou Helena, sua voz firme e clara. "Preparem os canhões e fiquem atentos. Não vamos deixar esses malditos piratas nos pegar de surpresa." O tempestade virou rapidamente, suas velas sendo ajustadas para ganhar mais velocidade. A tensão era palpável enquanto a tripulação se preparava para o inevitável confronto. Os marinheiros carregavam os canhões, armavam-se com espadas e mosquetes e verificavam as defesas do navio. Helena caminhou pelo convés, incentivando seus homens e mulheres, garantindo que todos estivessem prontos para o embate.
O navio pirata se aproximava rapidamente, suas velas negras inchadas pelo vento. Marcus Blackthorne estava na proa, seu sorriso sádico visível mesmo à distância. O Tempestade estava pronto para a batalha, seus canhões alinhados e a tripulação em posição. Os dois navios se aproximaram perigosamente, como predadores se estudando antes do ataque final. "Fogo!" ordenou Helena, e o estrondo dos canhões preencheu o ar, seguido pelo cheiro acre de pólvora. As balas de canhão rasgaram o céu, atingindo o navio pirata e causando estragos visíveis. No entanto, Marcus estava preparado. Seus próprios canhões responderam com um rugido ensurdecedor, e o Tempestade foi sacudido pelo impacto das balas inimigas. Fragmentos de madeira voaram enquanto os navios se engajavam em uma feroz troca de tiros. Helena, empunhando sua espada, liderou um grupo de marinheiros em uma investida para repelir os piratas que começavam a abordar seu navio. Os sons de espadas se chocando, gritos de batalha e ordens ecoavam pelo convés, criando um caos organizado. Helena encontrou Marcus no meio da confusão, seus olhos se encontrando em um momento de pura hostilidade. "Storm Rider!" gritou Marcus, levantando sua espada. "Hoje eu acabarei com você e tomarei o que é meu por direito." "Você terá que lutar muito mais para conseguir isso, Blackthorne", respondeu Helena, avançando para ele. O choque de suas espadas ressoou, um prelúdio para uma batalha intensa. Eles se moveram como dançarinos, cada golpe e defesa cuidadosamente calculados. Helena sentia o peso da responsabilidade em cada movimento, sabendo que a vitória ou a derrota não significavam apenas sua vida, mas também a honra de sua família e a segurança de sua tripulação. A batalha entre os dois líderes era feroz, mas Helena se mantinha focada. Com um movimento rápido, ela desarmou Marcus e o empurrou para trás. Antes que pudesse finalizar o golpe, um grito chamou sua atenção. Um de seus marinheiros estava cercado por piratas, e Helena correu para ajudá-lo, forçando Marcus a recuar. "Retirada!" gritou Marcus para seus homens, percebendo que a batalha estava perdida. Os piratas começaram a se retirar, voltando para seu navio com rapidez. Helena observou enquanto eles se afastavam, seu corpo tenso e respirando pesadamente. O Tempestade estava danificado, mas ainda flutuava, e sua tripulação estava exausta, mas viva. Helena baixou sua espada, observando o navio pirata desaparecer no horizonte. "Reúnam os feridos e iniciem os reparos", ela ordenou, sua voz calma, mas firme. "Essa batalha foi apenas um teste. Temos um longo caminho pela frente, e não vamos desistir." Enquanto o sol se erguia completamente no céu, Helena olhou para o leste onde a ilha perdida esperava. Sabia que Marcus voltaria, mais perigoso do que nunca. Mas com a determinação renovada, ela prometeu a si mesma que, não importa o que viesse, ela estaria pronta. Capítulo Exploração das Ilhas. O Tempestade cortava as ondas com determinação, cada pulsação do navio refletindo a obstinação de sua capitã. O mar cintilava sob o sol intenso, e a tripulação, bronzeada e calejada pelos desafios anteriores, estava em alta expectativa. À frente, uma cadeia de ilhas desconhecidas se estendia no horizonte, cada uma prometendo segredos e perigos inexplorados. A primeira ilha que encontraram era dominada por uma floresta densa e vibrante. Árvores com troncos largos e galhos entrelaçados formavam um labirinto natural que desafiava qualquer intruso. Helena liderou a expedição, movendo-se com destreza entre as árvores, sua espada sempre pronta. A vegetação era espessa, o ar carregado de umidade e o zumbido incessante de insetos. O grupo avançava cuidadosamente, atento a cada som e movimento. O chão da floresta estava coberto de folhas secas e raízes entrelaçadas, dificultando o progresso. Subitamente, uma criatura saltou das sombras, um felino enorme com olhos brilhantes e garras afiadas. A luta foi breve, mas feroz. Helena, com reflexos rápidos, desviou-se das investidas da criatura e, com um golpe preciso de sua espada, conseguiu abatê-la. O corpo da criatura foi deixado como um aviso para os outros predadores da ilha. Eles não eram presas fáceis. Ao explorarem mais a fundo, descobriram uma antiga estrutura de pedra coberta por musgo. Parecia ser um templo ou santuário esquecido pelo tempo. As paredes estavam gravadas com símbolos estranhos e pictogramas que narravam uma história de poder e sacrifício. Dentro, encontraram um pedestal de pedra onde repousava um artefato antigo, um amuleto que, segundo as lendas, poderia apontar o caminho para a Ilha Perdida. Helena o pegou com reverência, sentindo o peso da história em suas mãos. A segunda ilha ofereceu um cenário completamente diferente.
Aqui, o terreno era montanhoso e árido, com penhascos íngremes e rochedos traiçoeiros. O grupo subiu penosamente as encostas, cada passo calculado para evitar deslizamentos de pedras. O vento uivava através das fendas, carregando consigo uma sensação de desolação. No topo, encontraram cavernas que pareciam ter sido habitadas por alguma civilização antiga. Paredes de pedra marcadas com pinturas rupestres e ferramentas rudimentares indicavam a presença de um povo há muito desaparecido. Uma das cavernas continha um mapa esculpido na parede, detalhando a posição de várias ilhas na região. Uma dessas ilhas estava destacada com um símbolo que poderia indicar a localização da ilha perdida. Helena estudou o mapa com cuidado, memorizando cada detalhe. Este era um avanço crucial, um passo mais perto de seu objetivo. A terceira ilha era um pantanal traiçoeiro, onde a água estagnada e os vapores fétidos formavam uma atmosfera sufocante. O terreno instável tornava cada passo um risco, e a equipe teve que se mover com extrema cautela. Eles enfrentaram criaturas anfíbias que atacavam das águas turvas e plantas carnívoras que se fechavam rapidamente sobre qualquer coisa que se aproximasse. Foi aqui que Helena encontrou um diário velho e maltratado, preservado milagrosamente em uma caixa impermeável. O diário pertencia a um antigo explorador que havia passado a vida em busca da ilha perdida. Suas anotações, embora fragmentadas, forneciam pistas valiosas e confirmavam algumas das descobertas recentes de Helena. No entanto, a jornada não estava isenta de sacrifícios. A cada ilha, a tripulação enfrentava desafios que testavam sua coragem e resiliência. Houve momentos de perda e dor, quando membros da equipe sucumbiram aos perigos do ambiente. Esses momentos de tristeza eram sempre seguidos por promessas silenciosas de vingança e determinação renovada. Helena, embora profundamente afetada, usava essas experiências para fortalecer sua liderança, garantindo que as perdas não fossem em vão. Durante essas explorações, os personagens começaram a revelar mais de suas personalidades. Helena mostrou-se não apenas uma líder destemida, mas também uma figura maternal, cuidando de sua tripulação e garantindo seu bem-estar. Sua coragem inspirava todos ao seu redor. Enquanto isso, membros da tripulação como Finn, o navegador astuto, e Lara, a arqueóloga curiosa, trouxeram suas habilidades únicas para a missão, destacando a importância do trabalho em equipe. A cada ilha, a rivalidade entre Helena e Marcus se intensificava. Rumores de que o pirata estava sempre um passo atrás mantinham a tripulação em alerta constante. O temor de um novo confronto era palpável, mas também alimentava a urgência de encontrar a ilha perdida primeiro. Finalmente, com os artefatos, mapas e diários reunidos, Helena e sua equipe estavam mais perto do que nunca de desvendar o mistério da ilha perdida. Cada descoberta era uma peça do quebra-cabeça, e a imagem final estava começando a se formar. Enquanto Tempestade navegava em direção à próxima ilha, o coração de Helena batia com antecipação e esperança. A lenda estava prestes a se tornar realidade, e com isso, a honra de sua família seria restaurada. Capítulo 6 – Desenvolvimentos pessoais. As primeiras luzes da manhã infiltravam-se pelo denso dossel da floresta, criando um caleidoscópio de sombras que dançavam no chão da ilha. Helena Stormrider estava em pé na beira do acampamento improvisado, observando a névoa suave que pairava sobre o mar, sentindo o peso de suas responsabilidades. O som distante das ondas quebrando nas rochas se misturava com os murmúrios da floresta, um lembrete constante de que, apesar da aparente tranquilidade, eles estavam cercados por perigos. A exploração das ilhas até aquele ponto havia sido extenuante. Cada novo terreno desvendava um quebra-cabeça, com enigmas a serem resolvidos e armadilhas a serem desarmadas. O suor escorria pelo rosto de Helena, enquanto ela ponderava sobre os próximos passos. Seus olhos verdes, outrora cheios de determinação inabalável, agora mostravam traços de dúvida e cansaço. Ao se virar, ela viu sua tripulação acordando lentamente, rostos marcados pelo cansaço e corpos doloridos das jornadas anteriores. Junto a eles estava Javier, seu imediato, um homem robusto com uma cicatriz que atravessava o rosto, lembrança de uma batalha passada. Javier se aproximou, seus olhos castanhos refletindo preocupação. "Capitã", ele disse em um tom baixo para não acordar os demais. "Precisamos de um plano. As armadilhas desta ilha são mais complexas do que qualquer coisa que já enfrentamos, e Marcus está sempre à espreita." Helena assentiu, sabendo que ele estava certo. A ilha onde estavam parecia viva, com mecanismos antigos e armadilhas engenhosas que testavam sua habilidade e resistência.
No entanto, ela também sabia que a verdadeira batalha estava dentro de cada um deles. Javier, reúna a tripulação, ela ordenou, sua voz firme. Precisamos falar. Pouco depois, o grupo se reuniu ao redor da fogueira apagada. Os rostos de sua tripulação, marcados pela fadiga e pelo sol, refletiam a gravidade da situação. Helena olhou para cada um deles, buscando forças para inspirá-los. Estamos aqui porque todos acreditamos em algo maior do que nós mesmos, começou Helena, sua voz carregada de emoção. Cada um de vocês tem enfrentado desafios inimagináveis e ainda assim continuamos avançando. Não é só sobre a Ilha Perdida ou o tesouro. É sobre provar para nós mesmos do que somos capazes. Houve um momento de silêncio antes de Amara, a navegadora, falar. Capitã, sei que todos estamos cansados e com medo, mas confio em você. Confio que nos levará até o fim. As palavras de Amara ecoaram no coração de Helena. Ela sabia que liderar significava carregar não apenas suas próprias esperanças, mas também as de sua tripulação. Respirando fundo, ela traçou um plano para desarmar as armadilhas da ilha e encontrar a próxima pista. Javier e os outros concordaram em dividir tarefas, usando suas habilidades únicas para avançar com segurança. Enquanto o dia avançava, Helena se encontrou em um momento de introspecção. A liderança pesava sobre seus ombros como nunca antes. Sentada à beira de um penhasco, ela olhava para o vasto oceano, refletindo sobre sua jornada. Lembrou-se de seu pai, um capitão honrado que havia sido desonrado por uma acusação injusta de pirataria. A busca pela Ilha Perdida era sua chance de limpar o nome da família, mas agora parecia mais uma jornada de autodescoberta do que uma simples missão. Pai, ela sussurrou ao vento, espero que esteja orgulhoso de mim. Estou fazendo o meu melhor. Sua meditação foi interrompida por Javier, que se aproximou silenciosamente. Capitã, encontramos algo. Parece uma caverna escondida nas profundezas da floresta. Pode ser a chave para o próximo passo. Helena se levantou, renovada por um senso de propósito. Vamos lá, Javier. Não podemos parar agora. Juntos, eles lideraram a tripulação até a caverna. A entrada estava coberta de musgo e quase imperceptível, mas ao se aproximarem, perceberam inscrições antigas nas paredes, contos de navegadores e criaturas míticas. As paredes da caverna brilhavam com uma luz fosforescente, criando uma atmosfera surreal e mágica. Dentro, enfrentaram uma série de armadilhas inteligentes, projetadas para testar não apenas a força física, mas a inteligência e a colaboração da equipe. Helena, com a ajuda de sua tripulação, desvendou enigmas e desarmou mecanismos complexos, usando cada lição aprendida em suas explorações anteriores. Cada passo adiante era uma vitória, não apenas contra os desafios físicos, mas contra os próprios medos e dúvidas que assombravam Helena. Ao final do dia, com mais uma pista nas mãos, ela se sentia mais conectada com sua equipe e mais segura de sua liderança. Juntos conseguiremos, ela disse, sua voz cheia de determinação renovada. A Ilha Perdida é nossa para descobrir, e não há nada que Marcos possa fazer para nos parar. Enquanto a noite caía sobre a ilha, Helena sabia que ainda havia muito pela frente. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que o peso da responsabilidade era compartilhado e que juntos eles poderiam superar qualquer desafio. Capítulo 7. Novo confronto com Marcos. Helena Stormrider e sua tripulação estavam exaustos, mas determinados. Depois de dias enfrentando mares agitados e perigos constantes, eles finalmente alcançaram uma ilha que parecia prometer a última pista para a localização da Ilha Perdida. A ilha era um emaranhado de vegetação densa e ruínas antigas, um lugar que parecia guardar seus segredos com garras afiadas. O ar estava pesado com umidade e mistério, e cada sombra parecia esconder um perigo. A tripulação desembarcou em silêncio, olhos atentos para qualquer sinal de movimento. Eles sabiam que Marcus Blackthorne não estava longe. Seu último ataque deixara claro que ele estava disposto a tudo para frustrar a busca de Helena. Enquanto avançavam pela selva, a tensão era palpável. Helena liderava o grupo, seus sentidos aguçados para qualquer pista que pudesse levá-los à vitória. No coração da ilha, encontraram uma estrutura de pedra coberta de musgo, suas inscrições desgastadas pelo tempo. Helena e seus homens começaram a investigar, decifrando símbolos e mapas que indicavam o caminho para a Ilha Perdida. Mas então, um silvo agudo cortou o ar, seguido pelo som de espadas desembainhadas e o estalo seco de mosquetes sendo carregados. "Eles estão aqui!" gritou um dos tripulantes de Helena, enquanto figuras sombrias emergiam da vegetação, armas em punho.
Marcos apareceu entre eles, um sorriso cruel iluminando seu rosto. Seus olhos brilhavam com a promessa de violência, e sua presença parecia sugar toda a esperança do ar. Helena, minha cara, você realmente pensou que poderia me enganar? Zombou ele, avançando com sua espada erguida. Esta ilha será sua tumba. Helena não se intimidou. Ela ergueu sua espada e seus olhos encontraram os de Marcos com uma determinação inabalável. Marcos, esta é a última vez que você nos atrapalha. Esta ilha não será minha tumba, mas seu fim. A batalha que se seguiu foi feroz. A clareira na selva transformou-se em um campo de guerra caótico, com espadas tilintando e tiros ecoando. Helena lutava com uma ferocidade renovada, cada golpe de sua espada carregado com a determinação de proteger sua tripulação e alcançar seu objetivo. Marcos era um oponente formidável, sua habilidade com a espada igualada apenas por sua astúcia. Eles se enfrentaram várias vezes, suas lâminas entrelaçando-se em um duelo mortal. Em meio à batalha, Helena viu uma oportunidade. Ela notou uma armadilha antiga parcialmente escondida pela vegetação, uma rede feita de cordas e pedras pesadas. Com um movimento rápido e calculado, ela desviou um golpe de Marcos e manobrou para posicioná-lo sobre a armadilha. Adeus, Marcos, murmurou ela, puxando a corda solta com todas as suas forças. A rede caiu com um estrondo, enrolando-se ao redor de Marcos e de alguns de seus homens. Eles lutaram para se libertar, mas a armadilha era eficaz, e a confusão que se seguiu permitiu que a tripulação de Helena ganhasse vantagem. Com Marcos imobilizado, a moral dos piratas despencou, e eles começaram a recuar. Helena, ofegante e com o coração acelerado, se aproximou de Marcos. Ele estava preso, mas seus olhos ainda brilhavam com ódio e desafio. Você nunca ganhará, Helena. Mesmo que me derrote, o mar nunca será seguro para você. Ele rosnou, sua voz carregada de veneno. Helena se ajoelhou ao lado dele, seu rosto sério e determinado. Eu não preciso que o mar seja seguro, Marcos. Só preciso que ele seja livre de homens como você. Ela se levantou e deu as ordens para que sua tripulação prendesse os piratas restantes. A batalha estava vencida, mas a guerra pela Ilha Perdida ainda não tinha terminado. A pista final estava em suas mãos, e a última etapa da jornada estava prestes a começar. Enquanto o sol se punha sobre a ilha, pintando o céu com tons de laranja e vermelho, Helena olhou para o horizonte. A Ilha Perdida estava próxima, e com Marcos fora de seu caminho, nada poderia impedir sua busca pela redenção e glória. Capítulo 8. A revelação da Ilha Perdida. A escuridão da noite abraçava o mar, pontilhada apenas pelo brilho distante das estrelas. O tempestade balançava suavemente nas ondas, enquanto a tripulação de Helena Storm Rider se reunia no convés. O mapa antigo, já desgastado pelo tempo e pela viagem, estava estendido sobre um barril, iluminado pela luz tremeluzente de um lampião. Os olhos de Helena brilhavam com determinação enquanto ela passava os dedos pelas linhas que haviam levado sua tripulação até aquele ponto. Estamos perto, disse ela, sua voz firme cortando o silêncio. A Ilha Perdida está ao nosso alcance. Temos que nos preparar para o pior. Marcus Blackthorne também deve estar próximo. Os marinheiros murmuraram em concordância, seus rostos uma mistura de cansaço e esperança. A jornada havia sido longa e cheia de perigos, mas a promessa de tesouros e redenção os mantinha unidos. Helena olhou para cada um deles, sentindo a responsabilidade de liderá-los em segurança. Ao amanhecer, os preparativos finais começaram. Helena comandou com precisão, garantindo que o navio estivesse pronto para enfrentar as águas traiçoeiras que aguardavam. Ventos fortes começaram a soprar, carregando a fragrância salina do mar e um pressentimento de mistério. As velas foram ajustadas e o tempestade avançou com uma velocidade renovada, cortando as ondas como uma lâmina. O dia passou em um borrão de atividade e tensão crescente. As águas ao redor tornaram-se cada vez mais agitadas, refletindo a proximidade da Ilha Perdida. O céu escureceu novamente quando a noite caiu. Mas desta vez, a escuridão parecia mais profunda, mais opressiva. Raios de luz prateada das estrelas guiavam o caminho, mas eram insuficientes para dissipar a sensação de algo grandioso e perigoso à frente. De repente, uma sombra colossal emergiu no horizonte. A silhueta de uma ilha, envolta em neblina e mistério, se revelou sob a luz da lua. O coração de Helena bateu mais rápido. A Ilha Perdida estava finalmente diante deles. As histórias de seus antepassados, as lendas sussurradas nas tavernas e os contos de tesouros inestimáveis estavam prestes a se tornar realidade.
Enquanto a tempestade se aproximava, o mar ao redor da ilha começou a agitar-se violentamente. Ondas gigantescas se ergueram como muralhas de água, ameaçando engolir o navio. Helena gritou ordens, sua voz carregando um tom de urgência e comando. A tripulação, treinada e dedicada, respondeu com precisão, lutando contra a fúria do oceano. Cada movimento era uma dança desesperada para evitar a destruição. Finalmente, depois de uma batalha titânica com os elementos, o Tempestade chegou a uma baía protegida na ilha. As águas ali eram surpreendentemente calmas, como se um portal mágico tivesse sido atravessado. A tripulação soltou um suspiro coletivo de alívio enquanto ancoravam o navio. Helena, no entanto, não permitiu que a calma os iludisse. Ela sabia que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. Com tochas acesas, Helena liderou sua equipe pela densa vegetação da ilha. Árvores antigas, com troncos retorcidos e folhagem espessa, formavam um labirinto natural. O ar estava pesado com a fragrância de flores exóticas e o som distante de criaturas desconhecidas. Cada passo era uma mistura de maravilha e apreensão, cada sombra uma potencial ameaça. De repente, a trilha se abriu para uma clareira. No centro, havia uma estrutura antiga e imponente, parcialmente coberta por vinhas e musgo. Parecia um templo, com inscrições e símbolos que brilhavam com uma luz etérea. Helena se aproximou com cautela, sentindo a energia mística emanando do lugar. "Este é o coração da Ilha Perdida", murmurou ela, maravilhada. "Os segredos e os tesouros devem estar dentro." A entrada do templo estava protegida por estátuas de criaturas míticas, seus olhos parecendo seguir os movimentos de Helena e sua equipe. Ao entrarem, foram recebidos por um salão vasto, cujas paredes estavam cobertas de hieróglifos e desenhos contando histórias de antigos navegadores e civilizações perdidas. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo som de passos e respirações contidas. No centro do salão, um pedestal erguia-se, contendo um artefato brilhante. Parecia uma joia, mas emanava uma luz própria, como se fosse uma fonte de poder ancestral. Helena sentiu uma mistura de excitação e reverência ao se aproximar. Estendeu a mão para tocar o artefato, mas hesitou. Sabia que um movimento precipitado poderia desencadear armadilhas ou maldições. Antes que pudesse decidir, um som de passos ecoou pelo templo. Helena virou-se rapidamente, sacando sua espada. Da escuridão, Marcus Blackthorne emergiu, um sorriso arrogante em seu rosto. Seus olhos brilhavam com ambição e crueldade. "Então, finalmente nos encontramos novamente, Helena." A tensão no ar era palpável, enquanto os dois rivais se encaravam. A batalha decisiva estava prestes a começar, e o destino da Ilha Perdida e seus segredos pendia na balança. Capítulo 9. A prova final. O horizonte estava pintado com tons de ouro e vermelho quando a tempestade finalmente avistou a Ilha Perdida. A silhueta da ilha, envolta em névoa mística, parecia tanto um santuário quanto uma ameaça. Helena Stormrider sentiu um misto de excitação e apreensão ao se aproximarem. As lendas falavam de riquezas inimagináveis, mas também de perigos além da compreensão. A capitã sabia que, para conquistar a ilha, precisaria de toda a sua coragem e astúcia. O navio ancorou em uma enseada protegida, e a tripulação desembarcou cautelosamente. À frente, uma floresta densa e vibrante se estendia, pulsando com vida. Cada passo na areia parecia ressoar com uma antiga canção, ecoando os mistérios da ilha. Helena liderava seu grupo com determinação, olhos atentos aos arredores. Eles seguiram por um trilho estreito, mal visível, marcado por antigos totens esculpidos com figuras de criaturas míticas. A caminhada era tensa. O ar parecia pesado, carregado de uma energia desconhecida. De repente, um rugido gutural ecoou pela floresta, fazendo todos pararem em alerta. Criaturas míticas não eram apenas histórias aqui. Elas eram reais. Um imenso felino com presas de marfim e olhos brilhantes surgiu das sombras, avançando sobre a tripulação. Helena, com reflexos rápidos, puxou sua espada e se preparou para a luta. A batalha foi feroz. A criatura, ágil e poderosa, atacava com uma força descomunal. Helena lutava com precisão, desferindo golpes rápidos e mortais, enquanto sua tripulação a apoiava com lanças e flechas. Após uma luta intensa, o felino caiu e a floresta voltou ao seu silêncio inquietante. Cada membro da tripulação estava ofegante, mas intacto. Helena sabia que isso era apenas o começo. Prosseguiram pela floresta, chegando a um antigo templo escondido entre as árvores. As paredes estavam cobertas de inscrições e mosaicos que brilhavam com uma luz sobrenatural. Dentro, o ar estava frio e cheio de uma sensação de reverência.
Ao explorar o templo, encontraram um mapa esculpido na pedra, revelando a localização dos tesouros da ilha. No entanto, o mapa também avisava sobre os guardiões que protegiam esses segredos. Enquanto decifravam o mapa, Marcus Blackthorne e seus piratas surgiram, armados e prontos para atacar. O confronto foi inevitável. Helena e sua equipe se posicionaram, prontos para defender sua descoberta. A luta que se seguiu foi brutal e sem misericórdia. Helena e Marcus se enfrentaram no centro do templo, espadas colidindo com um som ensurdecedor. Marcus era um adversário formidável, seu sorriso sombrio, revelando uma confiança perigosa. Você não pode vencer, Helena, ele zombou, desferindo um golpe poderoso. Helena bloqueou com dificuldade, sentindo o impacto reverberar por seu corpo. Mas ela não se deixaria intimidar. Com um grito de determinação, ela contra-atacou, suas habilidades e treinamento brilhando em cada movimento. A luta continuou, ambos exaustos mas determinados. Finalmente, Helena viu uma abertura e aproveitou. Com um golpe preciso, desarmou Marcus, derrubando-o no chão. É o fim da linha para você, Blackthorne, ela declarou, olhos ardendo de intensidade. Marcus, ferido e derrotado, apenas riu, um som amargo e resignado. Com Marcus subjugado, a atenção voltou-se para os segredos do templo. Seguindo as instruções do mapa, Helena e sua tripulação descobriram uma passagem secreta que os levou a uma câmara subterrânea. Lá, eles encontraram o verdadeiro tesouro da Ilha Perdida. Não apenas ouro e joias, mas antigos artefatos e pergaminhos contendo conhecimentos perdidos há séculos. Enquanto a tripulação celebrava, Helena ficou em silêncio, refletindo sobre a jornada. A ilha havia testado cada fibra de seu ser, desafiando-o a confrontar seus medos e dúvidas. Mas ela prevalecera, não apenas por sua habilidade, mas por sua coragem e determinação inabaláveis. Helena sabia que a descoberta desses segredos poderia transformar Arandor. Mas mais do que isso, ela sentia que a ilha havia mudado a si mesma. Saindo da câmara, ela olhou para sua tripulação e viu não apenas camaradas, mas uma família unida pela adversidade e triunfo. E enquanto o sol se punha sobre a Ilha Perdida, Helena prometeu a si mesma que, independentemente dos desafios futuros, ela sempre estaria pronta para enfrentá-los de frente, com coragem e coração. Helena contemplou o horizonte enquanto o navio Tempestade se aproximava lentamente das docas de Arandor. A brisa marinha envolvia seu rosto, misturando-se com o aroma de sal e aventura que impregnava suas roupas. Ao seu lado, a tripulação se agitava com expectativa, ansiosos para desembarcar e compartilhar as histórias de sua jornada épica. Era uma volta triunfal, não apenas pelo retorno com os tesouros da Ilha Perdida, mas pela restauração da honra há muito perdida de sua família. À medida que o navio atracava, uma multidão se reunia no porto para recebê-los. O povo de Arandor aguardava com olhares curiosos e sorrisos calorosos, ansiosos para ouvir as façanhas que os transformariam em lendas locais. O som de trombetas ecoava pela cidade, anunciando a chegada da capitã Helena Stormrider, agora celebrada como heroína. Enquanto desciam do navio, Helena foi recebida pelo rei de Arandor e sua corte. O rei, um homem idoso de olhos sábios, saudou-a com reverência e gratidão. Helena Stormrider, proclamou ele em uma voz que carregava séculos de história. Você trouxe de volta não apenas tesouros materiais, mas a esperança e a glória de nossa terra. Helena baixou os olhos em um gesto de humildade, mas seu coração inchava de orgulho por seus feitos e pela devoção de sua tripulação. Enquanto caminhava pelas ruas pavimentadas de Arandor, o povo se reunia ao seu redor, oferecendo flores e palavras de gratidão. Crianças corriam ao seu lado, olhos brilhando com a promessa de aventuras futuras inspiradas por suas histórias. À noite, um grande banquete foi organizado em homenagem a Helena e sua tripulação. O salão real brilhava com tochas e risos, enquanto músicos entoavam canções de coragem e descoberta. Sentada à mesa principal, Helena levantou sua taça em um brinde aos amigos perdidos no caminho, aos desafios superados e à coragem de seguir em frente quando tudo parecia perdido. Durante o banquete, o rei de Arandor ergueu-se para fazer um anúncio. Helena Stormrider, disse ele solenemente, por seus feitos notáveis, você é agora reconhecida não apenas como capitã, mas como guardiã de nossa história e símbolo de esperança para gerações futuras. Que suas viagens continuem a inspirar e proteger nossa amada Arandor. Os aplausos ecoaram pelas paredes do salão, ecoando o sentimento de gratidão e admiração de todo o reino.
Helena sorriu, sabendo que seu retorno não marcava o fim de sua jornada, mas sim o início de uma nova era de exploração e descoberta. Enquanto observava as estrelas brilharem através das janelas abertas, ela sentiu o chamado dos mares distantes, sussurrando promessas de novas aventuras e desafios ainda maiores. No coração de Helena, a Ilha Perdida não era apenas um tesouro material, mas um legado de coragem e perseverança. Seu nome ecoaria através dos séculos, lembrado não apenas como a capitã que encontrou a Ilha Perdida, mas como a heroína que restaurou a honra de sua família e trouxe luz à escuridão. E assim, sob o brilho das estrelas e o murmúrio das ondas distantes, Helena Stormrider começou a escrever o próximo capítulo de sua saga, sabendo que sua busca por aventura nunca teria fim.